Existem lugares no interior do Brasil onde o tempo parece ter parado, mas o que realmente assombra essas regiões esquecidas não são apenas as estradas escuras ou as casas antigas, são as histórias. Relatos reais, vividos por pessoas comuns, que jamais esqueceram o que viram, ouviram ou enfrentaram. Prepare-se. Essas são histórias que o silêncio do campo tentou esconder. Nesse vídeo você vai ouvir as 5 histórias de interior real. Você está no canal Contos Sobrenaturais. Vamos ao vídeo. História 5. A Casa do Poço. Interior de Minas Gerais. No final dos anos 80, em um vilarejo esquecido no interior de Minas Gerais, uma família se mudou para uma antiga casa de fazenda. A propriedade estava desvalorizada, porque, segundo os moradores locais, havia algo errado com o poço nos fundos. A família, cética, ignorou os alertas. Mas logo começaram os acontecimentos. Barulhos vindos do fundo do quintal à noite, vultos ao redor do poço e, estranhamente, a água começava a subir sozinha até transbordar, mesmo sem chuva. O filho mais novo começou a ter pesadelos repetidos, com a mulher do poço, que tentava puxá-lo pelas pernas enquanto ele dormia. Em uma noite de tempestade, a mãe acordou com o barulho da porta do fundo batendo violentamente. O menino não estava mais na cama. Eles o encontraram de pé, à beira do poço, completamente encharcado, com os olhos fixos na escuridão da água. Ele dizia em transe: "Ela me chamou, mamãe. Ela disse que está sozinha aqui embaixo." Após esse episódio, a família se mudou imediatamente. Anos depois, descobriu-se que uma mulher desaparecida na década de 50 havia sido enterrada ali, morta pelo próprio marido e jogada no poço para desaparecer sem vestígios. A casa ficou vazia por décadas. Quem passava na estrada lateral dizia ouvir choros vindos do fundo da terra nas noites de lua cheia. Alguns alegam ter visto mãos saindo da borda do poço e ouvirem seus nomes sussurrados ao vento. Recentemente, um grupo de jovens decidiu acampar na casa. Levaram equipamentos, lanternas e até drones. Durante a madrugada, uma câmera registrou a imagem de uma mulher completamente molhada, parada na porta dos fundos da casa, olhando diretamente para a lente. O vídeo viralizou, mas logo foi removido das redes por violação de diretrizes. Um dos rapazes desapareceu após o passeio e até hoje não foi encontrado. Dizem que o poço o chamou. E se você visitar a casa, vai ver que o portão está trancado com correntes. Mas o poço permanece lá, sempre aberto, sempre à espera. História 4. O Homem de Chapéu, Sertão do Ceará. Em uma pequena comunidade no sertão do Ceará, um vaqueiro chamado Elísio passou a relatar aparições noturnas de um homem alto, vestindo um paletó antigo e um chapéu de couro, que o seguia nas trilhas entre as fazendas. Ninguém dava muita atenção até que outro morador, uma senhora conhecida por rezadeira, disse que também o viu na estrada de barro, parado ao lado de uma cruz de madeira antiga. A cruz, aliás, marcava o local onde um antigo coronel fora morto a tiros décadas antes, em uma emboscada. Os avistamentos aumentaram, sempre à noite, sempre em silêncio, sempre com o chapéu tampando o rosto. Animais começaram a desaparecer. Galinhas degoladas foram encontradas e bois apareciam com as patas quebradas, como se tivessem caído de grandes alturas. A tensão chegou ao ápice quando um grupo de jovens decidiu desafiar o espírito e visitar o local da cruz à meia-noite. 2 voltaram. O terceiro desapareceu por 2 dias e, quando foi encontrado, estava mudo, com os cabelos brancos e um olhar vazio. Nunca mais falou uma palavra. Alguns dizem que o Homem de Chapéu era o coronel em busca de vingança. Outros afirmam que se trata de um espírito guardião da terra, que aparece para proteger algum segredo enterrado ali. Uma das vizinhas mais antigas revelou que, nas noites de agosto,
quando o vento seca as folhas e o silêncio da caatinga é total, ouve-se uma voz rouca repetindo a frase: "Me tiraram tudo. Agora eu tiro também." Estradas que passam perto da cruz são evitadas. Motoristas relatam ver um homem andando no acostamento e, quando diminuem a velocidade, ele desaparece. Um deles até capotou ao tentar desviar de um vulto que surgiu do nada. Até hoje, o local da cruz é considerado amaldiçoado. As árvores em volta não crescem, os animais não se aproximam e, mesmo com o passar dos anos, o capim ao redor continua seco, como se fosse pisado todas as noites por alguém invisível. História 3. A escola abandonada, interior do Paraná. Nos anos 70, uma escola rural próxima à cidade de Castro foi fechada após o desaparecimento de 3 crianças durante o recreio. Elas simplesmente sumiram no campo de mato atrás da escola, sem deixar rastros. O caso virou manchete nos jornais da época, mas nunca foi solucionado. Décadas depois, o prédio ainda estava de pé, enferrujado, coberto por trepadeiras. Jovens exploradores urbanos começaram a visitá-lo por curiosidade. Um grupo em especial decidiu acampar ali para gravar vídeos paranormais. Na primeira noite, tudo parecia calmo. Mas por volta das 2 da manhã, começaram a ouvir passos nos corredores. Um dos meninos viu, pela janela da sala de aula, 3 silhuetas pequenas, de mãos dadas, olhando fixamente para ele. As lanternas começaram a falhar. Um deles gritou, dizendo que sentiu uma mão fria segurar seu pulso com força. Eles correram para fora, mas a floresta parecia diferente. Caminharam por horas até reencontrar a estrada, mesmo tendo entrado apenas alguns metros. Ao revisar os vídeos gravados, ouviram vozes infantis dizendo: "A gente quer brincar para sempre." Uma das câmeras captou uma risada aguda, vindo de dentro de um armário enferrujado. A imagem final mostra um vulto pequeno correndo atrás de um dos jovens. Dias depois, um dos rapazes foi encontrado em casa, em estado catatônico, com centenas de folhas de caderno rabiscadas espalhadas pelo chão. Em todas elas, havia apenas uma frase repetida: "Não deviam ter voltado. Não deviam ter voltado." Após isso, autoridades locais isolaram a escola. Mas moradores dizem que, em noites silenciosas, se pode ouvir a cantiga de roda ecoando entre as paredes abandonadas. Uma voz infantil canta, enquanto outra sussurra: "A professora nunca deixou a gente ir embora." Alguns acreditam que a escola prendeu as crianças em outro plano e que qualquer um que vá lá pode se tornar o novo colega de turma. História 2. O Sussurro da Serra, interior de Santa Catarina. Numa pequena cidade cercada por matas densas, um trilheiro experiente chamado Rafael desapareceu durante um passeio solitário por uma serra local. Dias depois, ele reapareceu na cidade, desorientado, ferido, mas vivo, e com uma história que ninguém esqueceu. Rafael dizia que, após entrar em uma trilha pouco sinalizada, ouviu um sussurro feminino que o chamava pelo nome. Achou que fosse alucinação ou eco, mas o som continuava cada vez mais próximo, até que ele começou a sentir mãos invisíveis empurrando-o para fora do caminho. Acabou caindo em um barranco e ficando inconsciente. Quando acordou, era noite e ele viu luzes estranhas entre as árvores. Mas o mais aterrorizante foi a figura que apareceu diante dele. Uma mulher de cabelos longos, pele cinzenta e olhos completamente pretos. Ela se aproximou e sussurrou algo incompreensível em seu ouvido. Na mesma hora, ele desmaiou de novo. Quando foi encontrado por um grupo de busca, estava com marcas roxas no pescoço e cortes que pareciam arranhões profundos. O mais estranho: Rafael havia perdido o aparelho auditivo que usava desde criança no ouvido esquerdo. Mas depois do acidente, ele voltou a ouvir.
Médicos ficaram intrigados. Não havia explicação clínica. Rafael evitava falar sobre a experiência, mas confessou para um amigo. Ela disse que agora eu sou dela e que ela vem me buscar quando escurecer. Pouco tempo depois, Rafael desapareceu novamente. A mochila dele foi encontrada em uma pedra alta, com seu celular ainda funcionando. No último vídeo, uma voz feminina sussurra em tom calmo: "Vem comigo." Trilheiros evitam a serra até hoje. Dizem que de vez em quando alguém ouve o próprio nome sussurrado no meio da mata. E quem ouve está marcado. História 1. A Estrada da Serra Negra, interior de Pernambuco. No interior de Pernambuco, entre os povoados de Brejinho e Pedra do Ouro, existe uma estrada de terra batida, conhecida como Estrada da Serra Negra. Curta, silenciosa e ladeada, por matas fechadas, a via é evitada por muitos motoristas, principalmente após o pôr do sol. As lendas começaram nos anos 60, quando um ônibus escolar perdeu o controle em uma curva da serra e despencou em um desfiladeiro. 15 crianças morreram no acidente. Dizem que o motorista, antes de morrer, afirmou que viu uma mulher atravessar a estrada, flutuando de branco. Desde então, moradores relatam aparições de uma figura feminina no meio da estrada, parada, de braços caídos, com um véu cobrindo o rosto. Motoristas que tentam desviar dela acabam batendo em árvores ou caindo nas valas da estrada. Um caminhoneiro chamado Antunes contou que certa noite, ao passar pela Serra Negra, sua carreta começou a falhar. O rádio ligou sozinho, emitindo estática, e os faróis apagaram. Quando desceu para verificar o motor, viu, no espelho lateral, uma mulher sentada na boleia. Ele correu, mas quando voltou, a cabine estava vazia. O motor ligou sozinho. No banco do passageiro, havia um boneco de pano sujo, costurado com linha vermelha com o nome Antunes, bordado no peito. Ele jogou o boneco fora e nunca mais passou por aquela estrada. A história mais famosa, porém, aconteceu com um casal, Clarice e João, em 1999. Voltavam de uma festa quando decidiram cortar caminho pela estrada da serra. Por volta da meia-noite, o carro parou sozinho. João saiu para verificar, mas desapareceu. Clarice ficou sozinha, trancada no carro, quando ouviu batidas leves no teto. Depois, as batidas viraram arranhões. Ela ligou para a polícia em pânico. Quando chegaram, encontraram Clarice encolhida no banco de trás, em choque. João estava morto, pendurado de cabeça para baixo sobre o carro, com os dedos das mãos arrastando no teto, de onde vinham as arranhadas. Clarice nunca mais falou. Foi internada em uma clínica psiquiátrica e até hoje repete em voz baixa: ela está na curva, esperando. Em 2017, o prefeito da cidade tentou pavimentar o trecho da estrada. Na mesma semana, os operários se recusaram a continuar o serviço. 3 deles desapareceram no mato ao lado da via durante a madrugada. Um quarto foi encontrado em estado de confusão, dizendo que uma mulher chamava pelo nome dos outros, um por um. A obra foi cancelada. A estrada segue inalterada, coberta de folhas secas, sempre úmida e envolta por névoa, mesmo em dias quentes. Um padre local tentou benzer o trecho, mas morreu de infarto dentro do próprio carro, logo após jogar água benta na curva onde o ônibus caiu. Câmeras de segurança instaladas por caçadores de fantasmas captaram uma figura branca surgindo, por poucos segundos no meio da neblina. Ela se move lentamente, com o véu balançando, e seus pés não tocam o chão. Quando um dos rapazes tentou filmar mais de perto, sua câmera explodiu em chamas sem explicação. Hoje, placas improvisadas avisam: não siga à noite, e motoristas preferem andar quilômetros a mais só para não encarar aquele trecho. Mas ainda há quem escute, mesmo de longe, o choro abafado de crianças.
e uma voz feminina sussurrando o nome de quem ousa se aproximar. Dizem que a mulher não é apenas um espírito, mas um tipo de ceifeira que coleciona nomes e leva os que se esquecem de respeitar os mortos da curva. E que se você ouvir seu nome sussurrado, a única forma de escapar é nunca mais olhar para trás enquanto estiver ali. Então, se um dia você estiver dirigindo pelas estradas do interior de Pernambuco e vir uma figura parada na curva da serra com um véu cobrindo o rosto, não freie, não pare e, acima de tudo, não diga seu nome em voz alta, porque ela pode estar te ouvindo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum vídeo.